Graça e paz do Senhor para você acompanhando o canal Estudos e Leitura Bíblica. Eu sou o irmão Rodrigo, seja muito bem-vindo ao canal e ao quadro Lendo com os Grandes Pregadores. Estamos esse ano de 2025 lendo capítulo a capítulo o livro de Salmos e trazendo também reflexões a partir de pregações ou comentários. E o escolhido foi Charles Haddon Spurgeon. Estamos já no capítulo de número 6 e é o capítulo que nós então vamos fazer referência hoje. Ontem já saiu um vídeo com a leitura e com alguns trechos aí do comentário de Spurgeon no livro O Tesouro de Davi, para o Salmo número 6. Então vamos lá, o que Spurgeon diz nos seus comentários sobre o Salmo 6? Primeiro, ele apresenta que o Salmo 6 é um salmo penitencial e tem outros 6 salmos desse tipo na Bíblia Sagrada. O 32, o 38, o 51, o 102, o 130 e o 143. Por ser um salmo penitencial, esse salmo se ajusta muito bem às pessoas que se entendem como pessoas arrependidas, como pessoas penitentes, pois expressa tristeza, humilhação e também ódio ao pecado. São características de um espírito contrito, de um espírito arrependido. Bom, a divisão desse salmo, Spurgeon afirma, ele expõe que a divisão é muito clara no próprio Salmo, que do versículo 1 ao versículo 7 tem ali uma súplica do salmista em meio à sua aflição. E a partir daí, os versículos 8, 9 e 10, o tom muda e vira um tom confiante, um tom de confiança, declarando que Deus lhe ouviu e o livrou. Ele sente aí ânimo para enfrentar os seus opositores. Então vamos lá. Sempre quando a gente fazer comentário aqui a partir de comentários bíblicos e não de pregações, eu vou deixar aqui embaixo todas as referências do versículo a versículo qual estou me referindo para a gente ganhar agilidade aí. Isso vale também para os demais vídeos dessa série, combinado? Iniciando então no versículo 1, o salmista está ciente de que merece ser repreendido. A repreensão vem para condenar mesmo uma falha que ele teve ou para convencer do pecado e santificar. Então Spurgeon ele vai alertar sobre essa consciência do salmista. Como disse o profeta Jeremias no capítulo 10, verso 24, diz assim: castiga-me, ó Senhor, mas com medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Então há uma consciência também de Jeremias de que a ira do Senhor nos fulmina, mas que o Senhor é misericordioso para usar da medida certa na repreensão do castigo, né, para que a gente seja repreendido, convencido e santificado. Então Spurgeon propõe uma oração, orando assim: meu Deus, nem me castigues no teu furor, para que a vara não se torne uma espada e para que o golpe não me mate. Então, seguindo ao versículo 2, Spurgeon diz então que apenas pedir piedade de Deus diante de sua misericórdia. Ou seja, você está passando por uma tribulação, por uma provação, reconheça suas falhas e apenas peça piedade. Não se justifique, não tente argumentar nos seus pecados, em relação ao seu pecado, né? Através do exemplo do salmista, Spurgeon nos mostra que o senso do pecado deteriora o orgulho e torna-nos fracos para obedecer à lei de Deus e também se apoderar das promessas de Deus. Então, na sequência, o verso 2 diz: sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Então, aqui é explorado que Davi sofre de uma doença física também, e não só de uma questão espiritual, mas que Davi ora pela cura completa e não apenas pela mitigação da doença. Então, Davi continua falando ali que a sua alma está abalada. Então, é um conjunto ali, a gente não sabe se o pecado de Davi se tornou, teve reflexos físicos, né? Ou se realmente ele já estava sofrendo de alguma questão física e foi aliado ali à sua condição espiritual. Então, Davi faz aqui um apelo ao Senhor e diz: Senhor, até quando? Então, a partir dessa frase de Davi, até quando, Spurgeon fala sobre esperança, sobre depositar a esperança em Deus, sobre Deus ser onde nós podemos depositar a nossa confiança, a esperança que não morre. Então, essa esperança aponta para a volta de Cristo, que é a esperança de todos os santos. Spurgeon cita também Calvino para expor que essa frase até quando, era uma frase bastante usada por Calvino, sugerindo aí a observação das agruras do mundo. Você como observador,
percebendo que o mundo está indo de mal a pior, e você faz esse lamento a Deus. Deus, até quando essas coisas acontecerão? Ou seja, ansiando pela volta de Cristo, pela redenção de todas as coisas. Então, no verso 4, Davi diz: volta-te, Senhor, e socorre-me. Ou seja, a ausência de Deus é a causa da desgraça de Davi, de qualquer pessoa. E a única solução é a comunhão de volta com Deus, é você realmente entrar em comunhão e apelar pela misericórdia e graça de Deus, que é o que ele faz na sequência, dizendo: salva-me por tua graça. Então apela para a graça e a bondade de Deus. Seguindo para o verso 5, Davi estava com muito medo da morte, né? A morte temporal e talvez também ter uma morte eterna. E é para a glória de Deus que um pecador é salvo. Quando você é livre do seu pecado através de Jesus Cristo, no caso de Davi ainda não tinha essa esperança, apenas a profecia de Jesus, mas quando ele é limpo, ele sabe, ele acredita isso a Deus, e ele sabe que a salvação dele é glória para Deus. Assim como a condenação também do pecador também será para a glória de Deus. Todas as coisas são sobre a tutela, sobre a batuta de Deus, e é tudo para a glória dele. Na sequência, o salmista faz aí uma descrição atemorizante da sua longa agonia, presentes no verso 6 e no verso 7, que está descrito aqui abaixo para você. Na sequência, nós iniciamos então com o verso 8, essa virada de chave no sentimento e no ânimo do salmista. Ele faz, então, aqui, até o versículo 7, tudo tem sido muito triste e pesaroso para o salmista. No entanto, aqui ele renova a sua confiança e a sua esperança. Davi encontra forças para combater os seus inimigos e fala no verso 9 de que o Senhor, que Deus ouviu a sua súplica, e este é o privilégio dos santos, a oração da fé, que é ouvida por Deus, né? Então, o Senhor acolhe a oração dos justos, como diz na parte B do verso 9 também. E no último versículo, nós temos aí mais uma profecia do que uma maldição, Spurgeon vai dizer. Uma maldição no sentido de imprecação. Nós falamos um pouco em vídeos anteriores sobre salmos imprecatórios, sobre você orar pela punição e pela maldição sobre os seus adversários. Então Spurgeon vai dizer que esse salmo, na visão dele, é mais uma profecia do que realmente uma imprecação. Fala sobre a condenação dos maus, e isso é uma consequência dos atos deles e não necessariamente uma maldição que Davi está fazendo. Embora no contexto do Antigo Testamento nós sabemos que essa é a linguagem usada, esse é o pensamento da época, usar de salmos imprecatórios pedindo a condenação. Na medida em que você sofreu, você pede sofrimento daquele que causou também a sua aflição. Então, vale lembrar que na linguagem do Antigo Testamento não é a mesma do Novo Testamento. Hoje nós oramos a favor e não contra os nossos inimigos, mas a condenação do homem mau será súbita e esmagadora. E não tarda, vem o tempo certo. Não tarda, não vem antes, não o que é abreviado toda essa situação, toda essa aflição para o justo. A Bíblia nos diz que isso será abreviado, mas por misericórdia e graça de Deus, aqueles que são seu povo escolhido. Mas para o ímpio, para o homem mau, a condenação virá de maneira arrebatadora, súbita, e será no tempo certo, no tempo de Deus. E é isso. Assim encerramos a análise verso a verso nos comentários de Spurgeon sobre o Salmo capítulo 6. E hoje nós ficamos por aqui e seguimos abençoando e sendo abençoados.